eu sou a Raiane Pereira, sou professora no Centro Universitário Unieuro, sou doutoranda na Universidade Católica de Brasília e pertenço ao grupo de estudos sobre saúde infantil do Unieuro. Irei apresentar a vocês o trabalho intitulado Criação de Brinquedos e Brincadeiras, elevando o potencial pedagógico para a educação em saúde de crianças. Esse trabalho é de minha autoria, juntamente com José Antônio de Oliveira, Franciele Serra e Diego Silva. Bom, a alta prevalência de obesidade é uma preocupação mundial. Só no Brasil, mais de 4 milhões de crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso. A obesidade está relacionada a uma série de doenças crônicas não transmissíveis, além de impacto negativo em aspectos sociais, cognitivos e afetivos. Em um estudo de colaboração prospectiva com 57 estudos, percebeu-se que a cada 5 quilogramas por metro quadrado a mais no IMC de um indivíduo, há um aumento de 30% na mortalidade, tanto para homens quanto para mulheres. A grande complexidade para se tratar e se prevenir a obesidade deve-se ao fato de ser multifatorial. Então, as questões relacionadas à tecnologia e à comodidade, o tempo de tela e o sedentarismo, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, influenciando o seu consumo também pela indústria de publicidade, pela indústria midiática e ainda os fatores culturais, sociais, econômicos que estão relacionados à formação de hábitos de modo geral. Segundo Falkenberg e colaboradores, bem como Alves e Aertes, a educação em saúde ela é uma importante ferramenta nas políticas públicas. Por meio da educação em saúde, os profissionais levam o conhecimento e a motivação a toda a população, de modo a democratizar o acesso às informações para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Portanto, a educação em saúde pode ser um escudo para esses fatores de risco para a obesidade. Pensando em políticas públicas nesse sentido, uma palavra-chave é a ludicidade. A ludicidade já foi muito discutida, a importância do brincar no desenvolvimento infantil já foi muito discutida por Kishimoto, Piaget, Vygotsky, Winnicott, Vallon, uma série de autores que reforçam o quão as brincadeiras, o quão o jogo ele é capaz de solidificar alguns hábitos relacionados à vida e à saúde dos seres humanos. Portanto, o objetivo do nosso estudo foi verificar o efeito de uma intervenção multiprofissional com confecção de brinquedos e brincadeiras contextualizadas na educação e saúde, na estimulação de crianças à alimentação saudável e aumento do nível de atividade física, como uma sugestão para políticas públicas. Para isso, 84 crianças, estudantes do terceiro e quarto ano do ensino fundamental da Escola Classe 410 da Samambaia participaram do estudo e no início nós perguntamos a essas crianças quais seriam as preferências delas relacionadas ao brinquedo, o que elas gostam de brincar. Assim, nós conseguimos unir os hábitos, a informação, a educação em saúde com aquilo que a criança preferia de brincadeiras nas atividades lúdicas, e assim nós dividimos no nosso cronograma essas atividades por 2 oficinas semanais, com 1 hora de duração cada, por 8 semanas. Foram excluídas da amostra aqueles que não entregaram o termo de consentimento livre esclarecido assinado pelos responsáveis e foi retirado da análise aqueles que tenham, porventura, faltado durante a coleta dos dados. Os dados analisados foram a massa corporal, a estatura, a circunferência da cintura e do quadril, e assim podemos calcular o índice de massa corporal, a relação cintura e quadril e o índice de adiposidade corporal. Também se aplicou o questionário de nível de atividade física e comportamento sedentário, o questionário de qualidade alimentar do dia anterior à terceira versão e o marcador de consumo alimentar.
Os dados foram analisados, foram processados no software SPSS versão 20.0, onde o teste T de Student foi aplicado. O nível de significância adotado foi P menor do que 0,05 e a análise textual, por exemplo, no questionamento relacionado à preferência de brinquedos, foi realizada por meio do software Iramutec. Bom, percebe-se por meio dessa nuvem de palavras que a preferência das crianças pelas brincadeiras envolvem aquelas que haja movimento corporal e que haja interação, como as brincadeiras de pique, de bandeirinha, de futebol, e também alguns objetos, alguns implementos como bola, corda, boneca. Não houve diferença significativa nas variáveis antropométricas e de composição corporal. Contudo, houve um aumento significativo no nível de atividade física do grupo experimental, em contrapartida a uma diminuição do nível de atividade física do grupo controle. Esses resultados vão ao encontro do estudo de Mendes Jimenez e colaboradores 2017, onde eles construíram alguns brinquedos com as crianças, brinquedos como jogo de argolas, avião de papel, e eles perceberam que durante o recreio as crianças diminuíram o tempo em atividades sedentárias e atividades de baixo nível de intensidade e aumentaram o tempo em atividades de intensidade moderada a vigorosa. Com relação às questões alimentares, a qualidade alimentar, não houve diferença significativa entre os grupos. Contudo, percebeu-se uma tendência a um aumento no consumo de frutas, verduras e legumes no grupo experimental e diminuição no consumo de doces. Enquanto que o grupo controle teve uma tendência a diminuir o consumo de frutas, verduras e legumes e aumentar o consumo, e uma tendência a aumentar o consumo de doces, ainda que tenhamos observado a tendência à diminuição no consumo de salgadinho. Esses achados interessantes, eles são reforçados pelo estudo de Oller e colaboradores. Eles são os inventores do The Organoids Guys. Então, eles utilizam órgãos de pelúcia, bem como outras ferramentas interativas e que utilizam da ludicidade para esclarecer às crianças americanas a importância dos hábitos saudáveis de vida. Ainda que com essas respostas positivas, nota-se que há uma disparidade entre o consumo real e o consumo ideal de alguns grupos alimentares, reforçando a necessidade de intervenções mais duradouras e ainda intervenções que possam ter mais a contribuição de outros profissionais da área da saúde, além dos profissionais de educação física e de nutrição, como foi o caso do nosso estudo. Dessa maneira, conclui-se que a proposta de intervenção multiprofissional com confecção de brinquedos e brincadeiras contextualizadas na educação e saúde foi capaz de estimular as crianças a uma alimentação mais saudável e ao aumento do nível de atividade física, podendo assim ser uma sugestão às políticas públicas para o combate e a prevenção da obesidade infantil. Finalizo a minha fala, portanto, deixando a vocês aquilo que nós mais aprendemos na nossa intervenção, que é brincar é coisa séria. Nossos agradecimentos a toda a escola que nos atendeu, às universidades e